Olá, queridos irmãos, é com muito prazer e com muita alegria que eu estou aqui, para nós estudarmos mais uma lição da nossa EBD, agora com um tema sobre oração. Nós já estamos chegando no final, desse módulo que nós estamos estudando sobre oração. Então é muito importante que você, nesse momento, faça toda uma revisão sobre todas as lições que nós temos estudado, para você entender e compreender a importância desse item na vida cristã, dessa virtude na vida cristã, desse grande aspecto que faz toda a diferença para a vida cristã, que é a oração. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a oração que alcança o mundo. Essa oração especial que Jesus fez pouco antes de ser preso pelos guardas dos chefes dos fariseus. Então, eu convido você a, nesse momento, nós orarmos, dedicarmos esse momento a Deus, para que o Espírito Santo dele venha e nos, de certa forma, venha nos conduzir nesse momento do nosso estudo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Santa Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou, Deus, essa porção, Deus, maravilhosa da Tua Palavra, para que nós aprendamos, para que nós a conhecemos e também a partir disso que o Teu Espírito Santo vem estar nos iluminando através desse estudo, para que os ensinamentos venham fazer parte da nossa vida. Nós queremos te agradecer e nós queremos dedicar esse momento ao Senhor, seja nos iluminando e conduzindo esse momento para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Vou pedir vocês para que em casa aí você possa estar abrindo sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17, dos versículos de 20 a 26. Então essa porção da palavra de Deus nos diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Então, meus irmãos, essa linda oração de Jesus, elas nos traz muitos ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que Deus falou no meu coração, sobre os aspectos que nós podemos encontrar nessa oração de Jesus. A primeira coisa que a gente pode perceber é o aspecto principal, que é a oração em si, A oração, ela nos traz esse momento de intimidade com o Pai. Quão bom é quando nós nos relacionamos intimamente com um amigo, se você é casado com o seu esposo, com a sua esposa, às vezes com seus familiares. Então essa relação de intimidade, meus irmãos, ela requer que nós alimentamos ela todos os dias, seja com conversas, com momentos que nós passamos juntos. Então todo relacionamento precisa ser nutrido dia após dia. E não é diferente com o nosso relacionamento com Deus. Deus fala com nós através do Espírito Santo dele e também através da Santa Palavra. E nós conversamos com Deus através da nossa oração. Então, quão importante é nós separarmos todos os dias um momento para nós conversarmos com Deus. Às vezes o seu momento é pela manhã cedinho, antes de você tomar o seu café, antes de você sair para o trabalho, ou mesmo depois à noite, quando você já fez todos os seus afazeres e você
celebra esse momento, você separa esse momento de agradecimento por todo o dia, por todas as bênçãos, e faz esse momento de dedicação a Deus. O importante, meus irmãos, é a gente sempre separar esse momento. Por quê? Porque nós precisamos de cultivar esse relacionamento com Deus. Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele. E com isso nós precisamos ser íntimos. Quando nós chamamos Deus de Pai, já é uma característica de intimidade com Deus. Pai, Abba Pai, nosso Paizinho. Então isso daí significa o quanto íntimo nós somos de Deus e quanto Ele espera isso de nós. Cristo, Ele nos ensinou essas virtudes da vida cristã. A oração, ela sempre estava presente no ministério de Jesus. Nós podemos ver na palavra de Deus vários momentos em que Jesus para, ora, conversa com Deus, agradece a Deus, intercede por nós em suas orações. Então Jesus, Ele dá todos esses exemplos, todos os exemplos de uma vida cristã, principalmente a oração, que é um elemento principal, um elemento fundamental da nossa vida cristã. E aí, meus irmãos, essa oração que alcança o mundo, que Jesus está falando, o primeiro tópico que a gente vai ver aí, é uma oração que alcança o mundo para a unidade em Cristo, né? Então, Jesus, né, como eu já tinha dito, Jesus, ele está orando momentos antes de ser traído, mas mesmo assim, mesmo Jesus sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar, Jesus ainda ora intercedendo por nós. Nessa oração dele nós podemos ver elementos do resgate providenciado por Deus para nos salvar, para salvar a mim, para salvar você, para salvar todos nós. Jesus, ele ora em favor de todos os crentes. Ele começa falando que ele não ora somente por eles, ou seja, pelos discípulos, que anteriormente aí, lá no versículo 6, Jesus ele começa a orar pelos discípulos. Então logo depois, Jesus ele passa a interceder por todos os crentes. Jesus sabia, meus irmãos, que todos nós já íamos crer nele, queria crer na sua palavra. Jesus já sabia de todas as pessoas que veriam acreditar, que veriam a cultivar uma fé no Filho de Deus. Então Jesus, ele já sabia que através do seu sacrifício, da sua morte, não seria em vão, porque nós estamos aqui, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós queremos propagar isso para o mundo. Então Jesus já sabia disso, então Jesus intercede por nós. Olha que riqueza que tem essa oração de Jesus. Ele sabia que essa mensagem não ia morrer com ele, não ia ficar pregada numa cruz, as pessoas iam esquecer, muito pelo contrário. Nós sabemos que essa mensagem está viva e ela é compartilhada todos os dias, mais viva do que nunca. Então, Jesus, ele quer, nessa oração, Jesus transparece que ele quer que nós tenhamos a relação com Deus, assim como ele tem essa relação com Deus, essa relação de proximidade. Então, Jesus cultivava essa vida de oração, os discípulos ouviam, tinham um exemplo de Jesus. Então Jesus pensava isso tudo, mostrava isso tudo para que nós também sigamos esse exemplo que ele dava para nós. Jesus, nessa oração, ele também fala que ele quer que nós sejamos um, ou seja, um corpo. A palavra de Deus nos diz que nós somos corpo e Cristo é o cabeça. Corpo como em que sentido? Nós somos o corpo, a igreja de Cristo, né? Então, isso faz com que o evangelho, quando nós permanecemos unidos, isso faz com que o evangelho ele tenha uma certa credibilidade. Porque a igreja de Jesus, enquanto unida, enquanto transmitindo a mesma mensagem, transmitindo o evangelho, transmitindo esse amor que Jesus prega, nós testemunhamos a respeito disso. Isso dá uma credibilidade a respeito da igreja de Cristo. Ou seja, as pessoas podem olhar para nós e falar, não, esses são verdadeiros cristãos, são verdadeiros pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então nós conseguimos isso, meus irmãos, através da nossa igreja, da nossa unidade, de nós como corpo de Cristo. A fé, meus irmãos, não é uma fé solitária. Você não precisa de viver a sua fé sozinho na sua casa. Eu sei que agora você deve estar na sua casa assistindo essa EBD, mas eu quero te convidar a você estar aqui na nossa igreja, estar presencialmente em nossos cultos,
A EBD também está sendo de forma presencial, as nossas atividades já estão voltando, as células também já vão voltar. Então eu te convido a sentir esse calor da igreja, claro que com toda segurança, mas que você venha se chegar, venha se aproximar e tenha esse calor do corpo de Cristo à sua volta. Eu sei que aqui nessa câmera, nessa tela, nessa imagem, às vezes a gente fica meio de forma superficial, mas esteja conosco, aproveita esses momentos, aproveita essa oportunidade que Deus dá de você estar na casa de Deus, um lugar separado para nós cultuarmos a Deus, porque nós estamos aqui como irmãos, compartilhando a nossa fé e ajudando uns aos outros. Então é essa unidade que Jesus espera de nós como igreja, que nós caminhemos juntos, suportando uns aos outros, compartilhando uns aos outros, compartilhando as alegrias e compartilhando as tristezas também. Já no tópico 3, meus irmãos, a oração que alcança o mundo, porque nós somos amados por Deus. Meus irmãos, quão banalizado está o conceito de amor. Eu como professor, eu vejo muito assim os meus alunos falando, eu amo você, e escreve alguma coisa, né? Às vezes a gente recebe algumas cartinhas, tio, eu te amo, mas qual o significado desse amor? São só palavras ou tem mesmo sentimento? Então percebo que às vezes a gente tem banalizado demais o amor. Eu digo isso me baseando naquele texto que o apóstolo Paulo nos escreve lá em 1 Coríntios 13. Ele chega a dizer que o amor, né, tudo que a gente faz, mesmo se a gente se sacrificar pelo outro, se não tiver amor, nada seria. Então, até onde vai esse amor? Um amor sacrificial, o amor disposto a entregar tudo. E a gente vê um exemplo desse amor no sacrifício de Jesus. Deus entregou o Filho dele, a primícia, o Cordeiro, para morrer em nosso lugar. Jesus, ele não merecia isso, meus irmãos. A Bíblia fala que nós somos pecadores e nós devemos pagar os nossos pecados com a morte. Jesus Cristo foi o único sem pecado, então ele não merecia isso. Só que ele se entregou por mim e por você para que o nosso pecado pudesse ser pago, para que nós não precisemos pagar essa dívida, porque só uma pessoa sem pecado poderia pagar pelo pecado de todos os nossos pecadores, e essa pessoa é Jesus. Qual exemplo grande de amor que nós temos, esse sacrifício que Deus fez por nós através do sacrifício de Jesus. E aí, foi de graça, meus irmãos. Isso quer dizer a graça, foi de graça. Não importa o que você acha que você tem que fazer. Às vezes pagar algum tipo de promessa, doar algum tipo de dinheiro, nada disso vai pagar aquilo que Jesus fez por nós, porque foi por amor, foi de graça. Então a única coisa que nos resta, meus irmãos, é amar de volta. Como nós podemos amar de volta? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aceitando esse amor, aceitando esse sacrifício, obedecendo a Deus, vivendo nos caminhos e principalmente compartilhando esse amor. Através de quê? Através do compartilhamento do Evangelho, da mensagem de esperanças. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão caindo na perdição eterna, porque às vezes não conhecem esse amor. Jesus Cristo, ele quer que todos conheçam. A oração dele deixa claro, ele quer que todos cheguem a esse conhecimento. Então nós precisamos, como igreja, nos unir e compartilhar esse amor. Meus irmãos, a oração de Jesus também quer alcançar o mundo para a vida eterna. Lá no versículo 24, Jesus diz assim: Pai, quero que me desse, estejam comigo para onde eu estou e venham para a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então Jesus, ele deseja que todos nós estejamos com ele nos céus. Ele quer que nós sejamos cidadãos celestiais. Ou seja, a nossa morada permanente não é aqui. Nós estamos aqui de forma passageira, nós estamos aqui para viver, para constituir nossa família, trabalhar, mas principalmente viver para a glória de Cristo, porque nós estamos nos preparando para sermos cidadãos celestiais. A palavra de Deus nos diz para nós ajuntarmos tesouro nos céus, porque é lá que nós vamos viver eternamente. Mas nós só vamos viver assim, meus irmãos, se nós tivermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador.
Lá no céu, meus irmãos, Deus será a nossa luz. A Bíblia fala em Apocalipse que não terá mais choro, não terá mais lágrimas, não terá mais sofrimento. Deus será a nossa luz e nós estaremos para sempre com Ele nos céus. Meus irmãos, Deus também é amor. Então, através de toda essa garantia que nós temos da promessa eterna, nós vemos o amor de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus também é justiça. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus faz essa ponte, faz essa ligação entre quem é do mundo e quem é salvo. Então, Jesus ele faz essa ponte. Para a pessoa poder mudar de vida, para a pessoa ter essa chance, ela precisa de passar por essa experiência de reconhecer os seus pecados e confessar a Jesus. Então, somente a vida de Jesus poderia ser oferecida em nosso lugar. Então, se nós não reconhecermos isso, infelizmente nós não poderemos ser cordeiros de Jesus da herança celestial. Então, Jesus ele deixa claro que quer que nós estejamos com Ele na glória. Como nós fazemos isso? Reconhecendo e tendo fé que Ele é o Filho de Deus. Já nosso último tópico, meus irmãos, a oração que alcança o mundo para conhecer Deus e nos tornar seus filhos. Então, Jesus ele veio para estabelecer uma nova relação com o Pai. Antes de Jesus, os judeus iam aos templos, eles não poderiam oferecer sacrifícios diretamente para Deus, precisava de um sumo sacerdote. Então, era uma relação mais distante, uma relação que era diferente. Então Jesus vem para estabelecer uma nova relação. Quando Jesus ele morre, o véu do templo se rasga, ou seja, abrindo esse livre acesso, ou seja, qualquer um pode conversar com Deus, falar com Deus a qualquer momento. Eu e você, nesse momento, se você quiser parar tudo, parar esse vídeo e quiser falar com Deus nesse momento, faça isso. Ore a Deus nesse momento, dedique sua vida a Ele. Se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, porque Jesus Cristo ele veio para mudar. Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus, porque Ele veio dar esse exemplo e através do seu sacrifício nós podemos estar cada vez mais perto de Deus. Deus ele já está de braços abertos para nos receber. Falta uma decisão nossa, falta o nosso primeiro passo. Então, quando Jesus diz lá no versículo 26, eu fiz-os conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nós podemos entender de duas formas talvez isso. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque através desse Espírito Santo nós podemos compreender a palavra de Deus, nós podemos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então, conhecer a obra de Jesus e perceber o que Ele fez e alimentar a nossa fé. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E também de uma outra forma, meus irmãos, nós sabemos que Jesus é a personalidade mais conhecida em todo o mundo. O cristianismo hoje é a religião que mais cresce, é a religião que tem mais adeptos por todo o mundo. E também os valores cristãos estão aí por toda a sociedade. Várias sociedades, civis em vários países têm como os princípios os valores cristãos que nós encontramos na palavra de Deus. Além disso, nós temos aí a contagem de tempo a partir da morte de Jesus. Então nós temos aí vários aspectos na nossa vida que trazem sempre a memória de Jesus Cristo. Então, se você pode falar de Jesus, para muitas pessoas, quase todas elas vão conhecer quem é. Mas saber quem é Jesus não é o suficiente. Nós precisamos conhecê-lo e aceitá-lo como Salvador. Saber das suas obras, saber o que Ele fez, saber o que Ele diz e ter fé. Ter fé que todos esses milagres aqui não são como histórias que muitas pessoas falam, mas foram milagres realizados por Deus, pelo poder de Deus vestido de Jesus. Então nós precisamos de ter fé e aceitar que Cristo é o Filho de Deus. Então conhecer Jesus, saber quem é só, não é o suficiente para nós sermos cristãos, sermos reconhecidos como cristãos. Então a salvação ela envolve uma decisão inicial, mas também um estilo de vida. Então não importa se você hoje decidiu Jesus, esse reflexo da decisão de aceitar Jesus
ela vai ser percebida dia a dia ao longo de toda a sua vida. Todas as decisões que você venha tomar, a obediência à palavra de Deus, tudo isso vai refletir a respeito desse aspecto na sua vida, dessa decisão que você tomou. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador requer uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, de cosmovisão. Então nós precisamos decidir a quem nós servimos, a quem nós queremos servir e o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Se a oração ela está presente na nossa vida sempre, se nós queremos realmente nos unirmos como igreja e compartilharmos o Evangelho de Jesus. Então Jesus deseja na sua oração que nós estejamos unidos como igreja para compartilhar desse Evangelho, para que cada vez mais pessoas o conheçam e o aceitem como Salvador. Então Jesus, mesmo sofrendo sabendo de todos os sofrimentos que ele ia viver, ele não desistiu da missão dele de nos salvar e de nos resgatar da perdição eterna. Então Jesus, ele quer que nós estejamos com ele para vivermos na glória eterna para sempre. Então é esse convite que eu deixo para você, se você ainda não decidiu. Você quer fazer parte do reino de Deus, ser um cidadão celestial? Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje. Pare agora o vídeo, ore a Deus, entregue a sua vida a Ele. Faça a sua oração e que Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai te receber de braços abertos. E nós também aqui na igreja, nós estaremos muito felizes para receber você também. Então esse é o presente de Deus dado a todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, que você nesse momento pare um pouquinho, converse com Deus, pratique esse aspecto fundamental da vida cristã. Se prepare para você assistir o culto daqui a pouquinho. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa lição de hoje. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer pelo sacrifício oferecido em favor de todos nós pecadores. O sacrifício através da vida de Jesus, que foi entregue por cada um de nós, em favor, ó Deus, de nós, para pagar os nossos pecados. Ó Deus, eu quero te pedir que a pessoa que esteja assistindo o vídeo nesse momento, que se ainda ela não tomou essa decisão, que ela possa tomar essa decisão, Pai, de ter Jesus como o único e suficiente Salvador, para que juntos nós podemos estar unidos como igreja, juntos no corpo de Cristo, servindo a Cristo e compartilhando a nossa fé. Eu te peço as bênçãos de Deus sobre a vida dessa pessoa e que ela, ó Deus, venha primar, ó Deus, todos os dias da sua vida a oração e o cultivamento de um relacionamento íntimo com Deus, porque é isso que Jesus espera e deseja para cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.